Vamos curvar nossas cabeças. Pai Santo, Deus de eterna graça e misericórdia, a Ti louvamos, meu Deus. Pois quão bondoso Tu és, ó Pai, de nos proporcionar mais essa oportunidade de estarmos reunidos como igreja, diante da Tua presença, para a honra e glória do Teu santo nome, para louvarmos a Ti, engrandecermos a Ti, meu Deus, recorrermos à Tua palavra, ó Pai, para conhecer a Tua grandeza, a Tua majestade, para reconhecermos, meu Deus, quão pecadores e miseráveis nós somos. Ó Pai, obrigado por esse culto, meu Deus, por esse momento que nos concedes, ó Pai, de estarmos na Tua presença. Ó Senhor, a Ti louvamos, ó Pai, por cada irmão presente aqui nessa tarde. Pedimos, ó Deus, por aqueles irmãos que não puderam vir, não puderam estar conosco, que Tua graça os acompanhe, meu Deus, guiando-os, ó Deus, em todas as circunstâncias. Obrigado, Senhor amado, porque Tu tens feito de nós, cada dia mais, servos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Continue agindo em nossas vidas, Pai. Tu que iniciaste esta boa obra em nós, complete-a, Senhor, para a honra do Seu santo nome, para a Tua glória, Pai, nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 136. Vamos ler todo o Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Retirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou de nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos aqui, irmãos, uma grande repetição, uma repetição constante, 26 vezes, de uma mesma frase, que diz, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse salmo, irmãos, ele é um hino, como todo salmo é, ele é um hino de ação de graças. E ele era entoado como um coro, em forma de um coro, onde a primeira sentença de cada um dos versículos apresenta o tema
da ação de graças, enquanto que a segunda linha apresenta o motivo por que nós devemos agradecer. E ela era entoada como resposta à primeira sentença. Então é como se na liturgia do culto algumas pessoas entoassem a primeira frase e as demais entoassem a segunda frase, como resposta. Vamos ler dessa maneira? Eu vou ler a primeira frase e os irmãos a uma leem a segunda frase, porque sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que estendeu a terra sobre as águas. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, Porque a sua misericórdia dura para sempre. o sol para presidir o dia, Porque a sua misericórdia dura para sempre. a lua e as estrelas para presidirem a noite. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, Porque a sua misericórdia dura para sempre. e tirou a Israel do meio deles, Porque a sua misericórdia dura para sempre. com mão poderosa e braço estendido. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, Porque a sua misericórdia dura para sempre. e por entre elas fez passar Israel, Porque a sua misericórdia dura para sempre. mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, Porque a sua misericórdia dura para sempre. aquele que feriu grandes reis Porque a sua misericórdia dura para sempre. e tirou a vida a famosos reis. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, Porque a sua misericórdia dura para sempre. e a Og, rei de Bazã, Porque a sua misericórdia dura para sempre. cujas terras deu em herança. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, Porque a sua misericórdia dura para sempre. a quem se lembrou de nós em nosso abatimento Porque a sua misericórdia dura para sempre. e nos libertou dos nossos adversários, Porque a sua misericórdia dura para sempre. e dá alimento a toda a carne. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então nós temos aqui, irmãos, um salmo que era entoado dessa maneira. Porque a sua misericórdia dura para sempre, era a resposta a um evento a um evento de recordação, um evento histórico recordado do passado, trazido à memória, tendo por objetivo o quê? Ação de graças. Então, quando a gente vê o Salmo, a gente pensa, inclusive o título na nossa Bíblia está escrito, a misericórdia de Deus. Mas se você for ver, o assunto principal desse texto não é a misericórdia de Deus e a bondade de Deus. O assunto principal é um chamamento a render graças. O primeiro versículo diz, rendei graças ao Senhor. Rendam graças a Ele. Deem graças, sejam gratos a tudo o que Ele tem feito na sua vida. É isso que o Salmo está dizendo. Só que está dizendo o seguinte, rendei graças por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então eu queria fazer uma releitura desse salmo. Por quê? Porque quando a gente tira a segunda linha de cada versículo, nos resta o quê? Um poema, cujo conteúdo é bastante semelhante ao salmo anterior, que é o Salmo 135. Nós não vamos ler, mas quando os irmãos puderem, leiam o Salmo 135. E vocês verão a semelhança do Salmo 135 com o Salmo 136. A história é a mesma, a recordação é a mesma. Pega o 135 a partir do versículo 6. Vamos ler só um trechinho para os irmãos verem. Tudo quanto aprove o Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra.
no mar em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva. Faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das animárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. Então, percebendo a semelhança, é muito grande a semelhança do Salmo 135 com o Salmo 136. A diferença é recordar toda a história que Deus, tudo aquilo que Deus fez, por intermédio de sua poderosa mão em nosso favor, tendo em vista o quê? A bondade dele e a misericórdia dele que dura para sempre. Esse é o objetivo do Salmo 136. Então, fazendo uma releitura do Salmo 136, acompanhem aí, para nós vermos o que sobra dele. Sobra um poema, mas é justamente esse poema que é diferenciado no Salmo 136 pela conclusão, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por isso que ele era chamado de o grande louvor de Israel. O Salmo 136 era considerado o grande louvor de Israel. Por quê? Porque ele recordava aquilo que Deus havia feito, mas sob uma outra ótica, uma outra perspectiva, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Mas vamos fazer uma releitura desse salmo. Acompanhem comigo. Eu vou tirar a segunda frase, para que os irmãos entendam, percebam, fique salientado mais clara a história dele. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 2. Rendei graças ao Deus dos deuses. 3. Rendei graças ao Senhor dos senhores. 4. Rendei graças. Eu estou colocando rendei graças aqui porque ele começa ao único que opera grandes maravilhas. A Ele o quê? A graças. Renda graças a Ele. Então acrescentei aqui alguns rendei graças. Observem. Versículo 4. Rendei graças ao único que opera grandes maravilhas. Rendei graças àquele que com entendimento fez os céus. Rendei graças àquele que estendeu a terra sobre as águas. Rendei graças àquele que fez os grandes luminares. O sol para presidir o dia. 9. A lua e as estrelas para presidirem a noite. 10. Rendei graças àquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. 11. E tirou a Israel do meio deles. 12. Com mão poderosa e braço estendido. 13. Rendei graças àquele que separou em duas partes o Mar Vermelho, e por entre elas fez passar Israel. 15. Mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e ao seu exército. 16. Rendei graças àquele que conduziu o seu povo pelo deserto. 17. Rendei graças àquele que feriu grandes reis e tirou a vida a famosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã. 21. Cujas terras deu em herança a Israel, seu servo. 23. Rendei graças a quem se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários e dá alimento a toda a carne. 26. Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos? Então a gente vai ver o quê? O ponto principal desse salmo não é o foco, não é a misericórdia do Senhor que dura para sempre, e sim a ordem: renda graças, seja agradecido, agradeça ao Senhor. Por quê? Aí sim vem o motivo. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele nunca te abandonou, nunca te deixou, nunca te desamparou. Por isso que a ordem é: rendei graças ao Senhor. Então, amados irmãos, eu trouxe esse salmo hoje, por quê? Por causa devido à necessidade que nós temos de olhar
para trás e vermos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, estarmos sempre o quê? Dispostos a agradecer, dispostos a render graças. Por quê? Porque a sua misericórdia não tem fim. Porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Então, apesar dos reveses que nós temos enfrentado hoje, a ideia é o quê? Que olhemos adiante, sabendo do que Deus fez conosco. Pregação na fazenda é outro nível. Então, olha só, irmãos. Por que da necessidade deste salmo? Para que nós olhemos o passado e vejamos a mão de Deus em todo momento de nossa vida. Eu percebo alguns irmãos às vezes reclamam não, se queixam de que conheceram o Evangelho há pouco tempo e passaram uma boa parte da vida desperdiçada porque não conheceu o Evangelho. Não é assim que funciona, meus irmãos. Não é assim que funciona. A misericórdia do Senhor dura para sempre. E a misericórdia do Senhor se manifestou em nossas vidas desde o nosso nascimento. Não houve tempo perdido. Houve o quê? Graça e misericórdia do Senhor dispensada em nossas vidas desde o ventre materno. Graça, graça. Pura graça e pura misericórdia. É por isso que a ordem é: para de olhar as circunstâncias com os seus olhos. Olhe com os olhos do Senhor e renda a Ele o quê? Graças. A ordem é justamente essa. Renda a Ele graças. Então é por isso que nós vamos pegar no Salmo 136 e vamos dividir em 5 pontos. Vamos dividir esse salmo em 5 partes. A primeira, vamos ver que nós devemos render graças ao Senhor. Por quê? Por ser Ele grande e bom em si mesmo. Nós vamos ver isso do versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos ver que nós devemos render graças ao Senhor por ser Ele o Criador de tudo e de todos. Do versículo 5 ao versículo 9. Vamos ver que devemos render graças ao Senhor por ser Ele o Deus e Salvador do povo de Israel. Versículo 10 até o versículo 22. Vamos ver que devemos render graças ao Senhor por ser Ele o nosso Redentor. Ele nos redimiu. Do versículo 23 ao versículo 25. E por fim, veremos que devemos render graças ao Senhor por ser Ele o Deus Supremo sobre tudo e sobre todos. Versículo 26. Amém? Então vamos ler. Vamos começar com: Deus é grande e bom em si mesmo. Versículo 1. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 1 ao versículo 4. O Senhor, Ele é bom e Ele é o quê? Misericordioso. A bondade do Senhor, irmãos, está intimamente relacionada à perfeição do quê? Da sua própria natureza. Deus, Ele é essencialmente bom. Ele é bom em essência. Ele é bom em si mesmo. Não é simplesmente uma característica. Deus não é simplesmente bom. Ele é a própria bondade. A bondade não é um atributo de Deus, não é uma característica de Deus, não é uma qualidade de Deus. A bondade, ela é a essência do ser de Deus. Ele é bom. Deus é eternamente e imutavelmente bom. Ele não muda. É essa a nossa segurança. É essa a nossa segurança. Diferente de uma pessoa em que muitas vezes nós nos apoiamos,
Ah, porque aquela pessoa é boa, eu posso confiar nela. Não pode. Mas cedo ou mais tarde aquela pessoa pode mudar. E você vai ficar na mão. Com respeito ao Senhor nosso Deus, não. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A posição que nós temos, a situação, o relacionamento que nós temos com Deus é um relacionamento imutável. Ele não muda, ele é fixo. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos abrir comigo o Salmo 23, versículo 6. Voltem um pouquinho, Salmo 23. No Salmo 23, o Senhor é meu pastor, aquele salmo conhecidíssimo. O último versículo diz, porque, olha lá, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bom, por que bondade e misericórdia me seguirão? Não porque eu sou bom, não porque eu sou misericordioso, não, porque eu estou sendo o quê? O alvo da bondade e da misericórdia de Deus. E ela certamente me seguirá todos os dias da minha vida. Por quê? Porque Ele é imutável, porque Ele não muda. Ele é o mesmo Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Então essa é a realidade nossa. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, amor. Aqui é tudo. E aí nós temos, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor, irmãos, está diretamente vinculada ao quê? À sua bondade. A misericórdia do Senhor, ela é a expressão da bondade de Deus, direcionada a nós, dirigida a nós. A misericórdia do Senhor é sua bondade expressa a nós, miseráveis pecadores. Então o pecador miseravelmente culpado e condenado por sua rebelião contra o Senhor Deus, ele recebe da parte de Deus o quê? Compaixão e misericórdia. Compaixão e perdão. Então a misericórdia só pode ser algo entregue por alguém que é bom. E só pode ser entregue para alguém que é o quê? Miseravelmente condenado. Então, quando nós dizemos, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, nós estamos dizendo o quê? Que nós somos, para sempre, miseráveis. Nós também não mudamos. Ele não muda na sua condição de bondade e de ser misericordioso. Ele não muda na sua condição de bondoso e misericordioso. E nós não mudamos na condição de miseráveis pecadores desgraçados. Essa é a realidade do Evangelho. A gente também não muda. É por isso que, irmãos, nós somos alcançados por graça e misericórdia de Deus. Mas nós não deixamos de ser quem nós somos. Por isso que a expressão, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque se nós não formos sustentados pela misericórdia do Senhor, nós não deixaremos de ser o quê? Simplesmente miseráveis, desgraçados. A gente não muda. A nossa condição, ela não tem como mudarmos. Nós mudarmos. Ela só é mudada por quê? Pela graça e misericórdia de Deus, pela bondade dele revelada a nós, pela bondade dele expressa a nós por meio do quê? Da misericórdia. Por isso, irmãos, essa sentença está presente nos principais momentos de louvor e de adoração do povo de Israel. Abram comigo no segundo livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 13.
Segundo livro de Crônicas, capítulo 5, verso 13, nós lemos: E quando um uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Irmãos, essa concepção de que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ela sempre existiu diante daqueles que eram servos do Senhor, diante daqueles que conheciam o Senhor. Porque quando a gente lê o Velho Testamento, a gente passa por uma situação da qual nós achamos que acontecia com eles e que acontece conosco. Muitas vezes nós vemos Deus como um juiz, alguém intransigente que cobra de você o quê? Uma atitude condizente com aquilo que ele te ordena. E quando você não consegue cumprir com essa vontade de Deus, você se sente o quê? Totalmente desamparado. Porque o peso da ira de Deus está sobre você. Isso é real? Isso é real. Isso é real para aquele que não conheceu e não conhece o Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que conhece o dom perfeito de Deus, que é Cristo Jesus a nós, sabe o quê? Que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Então, muitas vezes, nós não conseguimos render graças ao Senhor pelo momento em que Ele está nos conduzindo, que Ele está conduzindo as nossas vidas. Por quê? Porque nós tiramos os olhos de Cristo e não conseguimos olhar para Deus como alguém bom cuja misericórdia dura para sempre. E aí você se enfia onde? Num buraco. Por quê? Porque você está tentando sair do buraco sozinho. É um outro risco, um outro problema, porque você não está se vendo o quê? Totalmente miserável, desgraçado, que por conta própria você não pode mudar essa situação. Se não for a bondade e a misericórdia do Senhor que dura para sempre, não teria solução para você. Então nós temos sempre que o quê? Render graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos? Abram comigo também aqui em 2 Crônicas ainda, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Vira uma página ou duas, uma folha ou duas. 2 Crônicas 7, 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor. Por quê? Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos? Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom e tudo que tem acontecido na sua vida é porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Se você não está enxergando isso, irmão, corra para Cristo. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Ainda aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Vamos comigo até o capítulo 20. Versículo 21.
Aqui está falando sobre a vitória de Josafá, sobre Moabe e Amon. E no versículo 21 disse: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo que rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Numa condição de luta, de guerra, qual é a ordem dada? Louve ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então não tem momento em nossa vida, irmãos, que nós estejamos desculpados, livres, isentos, para não render graças ao Senhor. Porque se você reconhece que a sua misericórdia dura para sempre, todo momento é de render graças ao Senhor. Todo momento. Por isso, tantas vezes no Novo Testamento nós somos alertados. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Por que da insatisfação do seu coração? Porque você não consegue ver que o Senhor é bondoso e que a sua misericórdia dura para sempre. Você não consegue enxergar isso. Por que da insatisfação? Por causa disso. Só que aqui nos 4 primeiros versículos, nós temos o quê? O salmista, que nós não conhecemos quem é, não sabemos quem é o autor desse salmo, mas o salmista está mostrando nesses 4 primeiros versículos quem é o quê? Quem é Deus. Ele é grande e Ele é bondoso e Ele é misericordioso em si mesmo. Ele não precisa de nenhum estímulo externo para que Ele seja bondoso e que Ele demonstre a sua bondade e a sua misericórdia. Porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso. E aí o salmista, vamos voltar lá para o Salmo 136. O salmista continua: rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o Deus dos deuses. E o 3, rendei graças ao Senhor dos senhores. Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele que opera o quê? Grandes maravilhas. Amados irmãos, em Deuteronômio, vamos abrir comigo, Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Vamos para o 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Esse é o Senhor nosso Deus. Então o salmista está salientando o quê? Que apesar dele ser o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, apesar da sublimidade de Deus e das grandes obras de maravilhas que ele realiza, ele é um Deus o quê? Condescendente. Ele se preocupa com quem? Com nós, conosco, miseráveis pecadores. Ele se preocupa com cada um de nós, a ponto do salmista dizer o quê? Ele é o Deus dos deuses, mas a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o Senhor dos senhores, mas a sua misericórdia dura para sempre. Ele realiza grandes feitos, grandes maravilhas, mas a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, Ele é um Deus excelso, sublime, majestoso, mas Ele se preocupa com você.
Ele se preocupa comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Deu o seu Filho unigênito. Essa foi a maior expressão de bondade, de amor e de misericórdia. Para que nós crescêssemos nele. Para que nós crescêssemos nele, Ele nos concede a fé. Sendo Cristo o autor da fé. Para que nós pudéssemos crer. Ou seja, toda a nossa vida está permeada do quê? Da bondade e da misericórdia do Senhor. E por que não agradecemos? Por que não rendemos graças? Por que olhamos só as situações que trazem para nós desconforto? Por que olhamos para trás e vemos só situações das quais nós achamos que podemos nos lamentar? Se estamos fazendo isso é porque nós não estamos vendo o tamanho da graça e da misericórdia que nos foi concedida através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que não estamos olhando para Cristo a ponto de dizermos: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre? Entendem, irmãos? Como já dizia, acho que o Jerry Bridges, nós vivemos como mendigos, tendo à nossa disposição insondáveis riquezas em Cristo Jesus. Vivemos como mendigos, porque não nos utilizamos das riquezas que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma pessoa que vive numa mansão e ela não se utiliza dos recursos da mansão e só vive a reclamar, ela não é em nada diferente de uma pessoa que vive num barraco, no meio da favela, sem recurso nenhum. O problema é que muitas vezes nós, estando em Cristo e tendo à disposição as maiores riquezas espirituais, insondáveis, nós continuamos vivendo como mendigos, a reclamar. Ao invés de agradecermos, rendermos a Ele ações de graças e louvor. Abram comigo em Êxodo capítulo 15, versículo 11. É um trechinho do Cântico de Moisés. Depois a gente vai voltar no Cântico de Moisés. Moisés diz no versículo 11 do capítulo 15 de Êxodo: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos e que operas maravilhas? Irmãos, quão grande maravilha foi nos operado pela mão poderosa de nosso Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele operou tamanha obra de salvação em nós. Devemos render o quê? Graças a Ele, irmãos. Em Jó 9,10 diz: quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar? Jó 9,10. Então as grandes maravilhas realizadas pelo Senhor nosso Deus revelam o que a nós? A sublimidade do seu ser, quão grande Ele é. Ele é o Deus dos deuses. Qualquer ídolo que você possa imaginar, Deus está excelsamente acima desse ídolo. Qualquer Deus que se possa conceber, Deus é infinitamente maior. Qualquer Senhor que você esteja servindo, que não seja Ele, Ele é infinitamente, eternamente maior. Ele é o Senhor dos senhores. É Ele que opera grandes maravilhas. Ninguém mais pode operar maravilhas como Ele. Esse testemunho Nabucodonosor dá em Daniel capítulo 4. Abram comigo, Daniel capítulo 4, versículo 2.
Livro do profeta Daniel, capítulo 4, verso 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Então estamos falando de um Deus grande, um Deus tremendo, um Deus terrível, um Deus excelso, maravilhoso, um Deus infinitamente grande, cujas obras são o quê? Esplêndidas. É por isso que nós devemos o quê? Render graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é a bondade. Ele é a misericórdia. Ele é o amor. Ele é a graça. E é com isso que Ele tem nos alcançado. Nós não podemos render graças ao Senhor porque nesse momento Ele está sendo bom, não. A sua bondade dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. Não é algo de agora, não é algo que se revela agora. É algo que se revelou, se revela e se revelará. Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Essa é a segurança que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não temos como perder essa posição. Não temos como perder isso que nos foi concedido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então somos chamados a render graças ao Senhor por aquilo que temos conhecido dEle e contemplado a respeito de sua própria pessoa. A grandeza e a sublimidade, irmãos, do ser de Deus não o impedem de ser o quê? Eternamente bondoso e misericordioso. Ele é um Deus sublime, um Deus majestoso, grandioso. Isso não impede Ele de responder com bondade e misericórdia a nós, miseráveis pecadores. Porque Ele condescendeu a nós. Ele enviou o Seu Filho amado até nós, para nos buscar, para nos trazer. E a sua bondade dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Por que estamos reclamando? Por que estamos chorando muitas vezes? O nosso choro muitas vezes diante do Senhor, ele é simplesmente manifestação de incredulidade. E aí estamos chorando diante do Senhor e falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Meu amigo, você já foi alcançado por misericórdia. Por graça, suporte. Segundo ponto, nós devemos render graças ao Senhor, porque Ele é o Deus, Criador de tudo e de todos. Nós vamos ver isso do versículo 5 até o versículo 9. Voltemos lá para o Salmo 136. Do versículo 5 até o versículo 9. O salmista vai falar do quê? De que nós devemos render graças ao Senhor porque Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele diz, rendei graças àquele, versículo 5, que com entendimento fez os céus, versículo 6, àquele que estendeu a terra sobre as águas. Rendei graças, 7, àquele que fez os grandes luminares. Rendei graças àquele que fez o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é o Criador de tudo e de todos. No versículo 1 do capítulo 2 de Gênesis diz, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Paul Washer diz que a obra da redenção, ela é infinitamente maior
do que a obra da criação. Mas aqui nós vemos primeiramente quem é Deus. Em segundo lugar, a criação por Ele feita. Tudo por Ele criado. É por isso que devemos render graças a Ele. Primeiro, por quem Ele é. Segundo, pelo que Ele fez. E terceiro, a gente vai ver um pouco mais tarde, por aquilo que Ele desfaz. Abram comigo Isaías 40, 26. Isaías capítulo 40, versículo 26. Isaías 40, 26 diz: levantai alto os olhos e vede quem criou todas essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? E ainda um pouquinho mais adiante, no capítulo 54... 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Então aqui, irmãos, nós somos chamados aqui a render graças ao Senhor pelo que Ele realizou, pela obra da criação que Ele fez. Nós somos chamados a render graças por aquilo que nós temos visto e contemplado como resultado das obras de suas mãos. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador de tudo e de todos. Isso deve contemplar os nossos olhos, isso deve encher os nossos olhos e nos levar a quê? A render graças ao Senhor. Nós vemos Jesus falando que Deus é bom e que faz nascer o sol, envia chuva para justos e injustos. Nós não merecemos nada do que a criação de Deus pode nos oferecer. Se você não enxergar dessa forma, você nunca será grato. Você sempre estará reclamando, ou do tempo, ou da qualidade da sua comida, ou da água, ou do que quer que seja. Você vai estar sempre reclamando. Entenda, é na criação que é revelado que a bondade do Senhor e a misericórdia dele duram para sempre. Por quê? Porque você não merece, eu não mereço, nós não merecemos nenhum de seus benefícios, nenhum dos recursos que nós temos na criação dele. Ele criou, e nós como pecadores, nós sempre fomos o quê? Rebeldes. Sempre nos utilizamos desses recursos para a nossa própria condenação. Nós não merecemos o ar que respiramos. Quando entendermos isso, aí renderemos graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom e porque sua misericórdia dura para sempre. Por quê? Porque as obras da criação dele são obras magníficas, das quais nós não merecemos usufruir. Então, desses versículos, do 5 ao 9, nós vemos que nós somos chamados a render graças ao Senhor, porque Ele é o Criador de tudo e de todos. Amém, irmãos? Terceiro ponto. Nós devemos render graças ao Senhor, porque Ele
É o Deus e o Salvador de Israel. Isso nós vemos do versículo 10 ao versículo 22. Irmãos, impossibilitado pelo tempo, não vai dar para a gente ver cada um desses versículos. Mas cada um desses versículos são ricos em mensagem para conosco. Vamos ler do versículo 10 ao versículo 22, naquela releitura que eu fiz. Acompanhe comigo, versículo 10. Rendei graças àquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. E tirou o que? Israel do meio deles. Com mão poderosa e braço estendido. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças àquele que separou em duas partes o Mar Vermelho. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar Israel. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e ao seu exército. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O 16 agora diz: rendei graças àquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O 17, rendei graças àquele que feriu grandes reis Porque a sua misericórdia dura para sempre. e tirou a vida a famosos reis. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, Porque a sua misericórdia dura para sempre. e a Og, rei de Bazã, Porque a sua misericórdia dura para sempre. cujas terras deu em herança. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança Israel, seu servo. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, esse trecho aqui é um trecho imprescindível para a nossa vida de cristãos. Esse trecho mostra o que Deus fez com o seu povo Israel, livrando-os do Egito. Esse trecho começa mostrando o que? Rendei graças àquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. E o que aconteceu antes? O que aconteceu antes foi só para culminar nesse ponto. O endurecimento do coração de Faraó foi para culminar nesse ponto. O quê? A morte dos primogênitos. Vocês vão morrer. Isso indicava o quê, irmãos? Por nós morreu um primogênito. O unigênito Filho de Deus. A vida dele foi dada em nosso lugar. Aqui começa a mostrar o quê? Israel sendo libertado do Egito. Nós somos libertados do Egito. Por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Ele tirou-nos do meio do mundo. Ele com poderosa mão e braço estendido. Ele separou, dividiu o Mar Vermelho em dois para que passássemos por meio dele. Foi nele, nesse Mar Vermelho, que nós somos batizados. Nesse Mar Vermelho que o mundo ficou para trás, Faraó e o Egito, Faraó e seu exército, são dizimados. Mas, irmãos, não parou por aí. O Senhor tem nos conduzido por esse deserto. Versículo 16. Rendei graças àquele que conduziu o seu povo pelo deserto. O Senhor nos tem conduzido pelo deserto. Ele está nos conduzindo. Por que nos desesperamos muitas vezes? E por que agimos como o povo de Israel agiu? Com incredulidade, com desespero, com desânimo. Com depressão. Irmãos, rendei graças ao Senhor. Rendei graças àquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Nós somos peregrinos em terra estranha. E Ele está nos conduzindo. Para de ver as dificuldades do deserto. Olha para o Senhor, para o que Ele já fez. Olha para o Senhor pelas promessas que Ele tem para conosco em Cristo Jesus. E renda graças a Ele, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. É essa a ideia do capítulo, irmãos, do livro, do Salmo 136. Despertar-nos a rendermos graças ao Senhor. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas é aquilo que aconteceu na minha vida? É misericórdia do Senhor.
E as afrontas que eu tenho enfrentado? É misericórdia do Senhor. E as dificuldades? Misericórdia do Senhor. E os pecados? Misericórdia do Senhor. Por que os pecados são misericórdia do Senhor? Olha só o versículo 17. Rendei graças àquele que feriu o quê? Grandes reis. Amados irmãos, quando nós somos salvos pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, Ele abriu os nossos olhos. E muitas fortalezas e sofismas que estavam aqui dentro foram derrubados. Foram conquistados. Ele derrubou reis. Ele matou reis, eliminou reis. Reis como Seom, rei dos amorreus. Rei como Og, rei de Bazã. A semelhança do povo de Israel ele tem feito conosco. E nós somos chamados a quê? A ficar olhando ainda os pecadinhos ainda que não foram vencidos? Não! Olha os pecados que já foram vencidos. Olha o caminho pela qual Deus já nos trouxe. E diga o quê? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Por que ficar chorando e lamentando por aqueles pecados que ainda não foram conquistados? E deixar de olhar aquilo que Deus já fez por nós. Porque a sua misericórdia dura para sempre. É certo que olharmos a nossa condição pecaminosa faz-nos ver que nós somos miseráveis. É certo. Mas muitas vezes, os nossos olhos, voltados muito para dentro de nós mesmos, a contemplar nossos pecados, tiram o nosso olhar de Cristo e da sua glória. Tiram os nossos olhos do foco que é Cristo. E quando perdemos o foco que é Cristo e desviamos nossos olhos, desviamos nosso olhar, irmãos, aí só fica na nossa boca dizer que nós somos miseráveis. Mas as nossas atitudes passam a ser atitudes de quê? De querer mudar aquela condição de miserabilidade. Quando você se decide a mudar a sua condição de miserável, você está dizendo para você mesmo que você não é mais miserável. Que você tem condições de superar a sua posição, sua situação de miséria e de desgraça. O homem verdadeiramente miserável, o homem verdadeiramente desgraçado, que reconhece a sua condição, é aquele que se rende a Cristo e fala: eu não tenho condições. Eu não tenho condições. Se você ainda está lutando com as suas próprias mãos, lutando com as suas próprias forças, você não está vendo quão miserável você é. Por isso que você não pode dizer, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Porque você não está querendo aceitar a misericórdia do Senhor. Você está rejeitando a misericórdia do Senhor para lutar com suas próprias mãos. É um sintoma muito mau de uma vida espiritual extremamente doente. Não conseguirmos agradecer o que Deus tem feito em nossas vidas. É você não se colocar numa posição de miserável. É você achar que você sabe, inclusive, que a sua condição espiritual hoje não é adequada. A sua condição espiritual hoje não é adequada? Ou você não crê que aquele que começou boa obra em você, é Ele que está conduzindo essa boa obra? Então a importância, irmãos, nossa é o quê? O que há de importante para nós aqui nesse salmo é glorifique a Deus, dê graças a Ele, agradeça a Ele, renda ações de graças a Ele, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom e Ele tem nos conduzido segundo aquilo que Ele deseja, conforme lhe apraz, segundo os planos e projetos dEle. Ou será que a obra já saiu do controle de Deus? Vamos ler, irmãos, o Cântico de Moisés. Moisés ainda está, Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15.
Versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A sua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera o temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Irmãos, o que Moisés faz aqui? Ele olha para trás, ainda dentro do deserto, numa condição de peregrino. Não haviam entrado na terra prometida ainda. Nessa situação, ele olha para trás e contempla o quê? As grandezas das maravilhas que Deus tinha operado em favor deles. Irmãos, ainda que estejamos no deserto, ainda que estejamos em meio a uma batalha contra o pecado, contra o mundo, contra a carne, contra nós mesmos, olhemos para trás e glorifiquemos o Senhor nosso Deus. Rendamos graças a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando nós olhamos para trás e vemos aquilo que Ele já fez por nós, quão mais fácil seria olhar para frente e ter a certeza de que Ele continuará essa obra que Ele começou. Por que nos desesperamos? Porque não olhamos para trás e porque os gigantes que estão à nossa frente nos atemorizam. Isso é incredulidade. E no meio da incredulidade, como que você pode render graças ao Senhor? Não dá. O que você pode é se rebelar contra Ele. Por que eu estou diante desses gigantes novamente? Ele me trouxe aqui para quê? Para morrer? É isso? Foi isso que o povo de Israel fez. É isso que nós fazemos. Ah, o meu pecado, eu não consigo. O quê? Então, irmãos, rendei graça ao Senhor. Rendei graças para que você olhe lá na frente e veja. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele, a bondade dele,
dura para sempre. A misericórdia dele não tem fim, dura para sempre. Ele está me sustentando. E aí nós podemos agradecer a ele por todas as suas maravilhas feitas a nosso favor até então e que ainda serão realizadas. Abram comigo Apocalipse capítulo 15. E olha que interessante, eu fiz questão de ler o Cântico de Moisés justamente para fazer entender o que diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 15, verso 2. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Naquele dia cantaremos o quê? O cântico de Moisés. E o cântico do Cordeiro. Porque é o mesmo cântico. É um cântico de redenção. É um cântico de salvação. Por isso que a história de Israel é tão importante para nós. Porque eles foram libertados do Egito assim como nós fomos libertados desse mundo. Eles foram libertados da escravidão a Faraó como nós fomos libertados da escravidão ao pecado. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. Essa é a tipologia da nossa salvação. Então o que acontece conosco é: devemos render graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele, como Redentor, salvou a Israel, assim como Ele nos salva, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Pois aquele precioso feito foi um mero tipo da maravilhosa obra de redenção que Deus faz por meio de Cristo Jesus a nosso favor. Essa é a verdadeira bondade e misericórdia do Senhor que dura para sempre. Lá eles experimentaram fisicamente a misericórdia e a bondade do Senhor expressa. Por meio do quê? Por meio da libertação deles do Egito. E nós experimentamos continuamente essa bondade e essa misericórdia do Senhor a nós destinadas por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, que libertou-nos de nós mesmos. Temos ou não temos motivos para olhar para trás e falar: porque a tua misericórdia dura para sempre? Temos ou não temos motivos para render graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre? No quarto ponto, nós vamos ver que nós devemos render graças ao Senhor, porque Ele é o nosso Redentor. Ele nos redimiu pessoalmente. Acompanhe comigo no Salmo 136, versículo 23. Rendei graças a quem se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários e dá alimento a toda a carne. O que Deus fez a nosso favor? Ele se lembrou de nós em nosso abatimento. Que abatimento? Quando você se viu cansado e sobrecarregado de seus pecados. Meus queridos, se vocês ainda não se viram cansados e sobrecarregados dos seus pecados, vocês ainda não foram salvos pela graça do Senhor. Entendam, Cristo ainda não foi crido por você. Você ainda não recorreu a Ele, Ele ainda não é o seu Senhor e não é o seu Salvador. Porque Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para vossas almas.
O que o salmista está dizendo aqui? O salmista está dizendo, aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento. Se você não está sendo abatido, nunca foi abatido pelos seus pecados, nunca reconheceu-se miseravelmente pecador, como que você vai dizer, porque a tua misericórdia dura para sempre? Só pode dizer, porque a tua misericórdia dura para sempre, aquele que é miserável. E que se vê como miserável, que se enxerga como miserável, que se vê como pecador, que se vê abatido, que se vê contrito, que se vê humilhado pelo pecado. É só esse que pode. Por quê? Porque afinal Jesus Cristo veio para quê? Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Se você não se viu pecador, não tem salvação para você. Se você não se enxerga miserável, pecador, não há salvação para você. Só haverá salvação em Cristo Jesus quando você estiver sobrecarregado dos seus pecados. Quando você estiver cansado dos seus pecados. Quando você estiver sendo afligido, humilhado, oprimido pelos seus pecados. O que nos oprime é o pecado. É isso que verdadeiramente deveria nos oprimir. E se você não está sendo oprimido pelo pecado, é porque você ama o pecado. E você não precisa de um salvador para o seu pecado. Você não precisa de um salvador. Para que você vai querer um salvador? Para ele tirar o seu Senhor, aquele que você serve, com todo prazer? Nós devemos entender, irmãos, que muitas vezes o que define se nós estamos sendo oprimidos ou não, não é o tipo de Senhor que nós temos, mas é o tipo de coração que nós temos. Amém? O que define se eu estou sendo oprimido ou não é o tipo de Senhor que eu tenho, mas é o tipo de coração que eu tenho. Se você ama o seu Senhor chamado pecado, não há opressão. Você o servirá com todo prazer. Se você odeia o Senhor chamado pecado, aí haverá opressão. Aí você está debaixo da opressão. E aí você precisa do quê? De um Salvador. Que te tire dessa condição opressora. Lembra-se do povo de Israel? Falando para Moisés, por que você não tirou do Egito? Lá nós tínhamos isso e aquilo. O que significa isso? Não é o tipo de Senhor que faz a diferença. É o tipo de coração. Eles saíram do Egito, mas no coração eles ainda estavam lá. E nós? Por que não conseguimos render graças ao Senhor por aquilo que Ele tem feito a nosso favor? Por que não conseguimos? Porque nós não estamos sendo oprimidos pelo pecado. O pecado está sendo um servo agradável. Um servo da qual eu posso me deleitar em servi-lo. Então, amados irmãos, que possamos ver, irmãos, e possamos render graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele se lembrou de nós em nosso abatimento. Ele se lembrou de nós na opressão em que nós estávamos sendo oprimidos. Oprimidos pelo pecado, oprimidos pela injustiça, oprimidos por nós mesmos, pelas nossas vontades, pelos nossos caprichos. Possamos olhar para trás e falar, Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendam graças e louvor a Ele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em Apocalipse 1, 5 a 6 diz, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, a aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Cristo Jesus nos liberta do quê? Do quê? Da situação financeira ruim? Não. Das dificuldades do dia a dia? Não. Da doença? Não. Da sogra? Não. Ele nos liberta do quê? Dos nossos próprios pecados.
é dos nossos próprios pecados. Ele não te liberta do seu filho rebelde, ele não vai te libertar do seu marido incrédulo, da sua esposa incrédula. Não é disso que ele liberta, ele te liberta de você. É dos seus próprios pecados. É isso que tem que entrar nas nossas mentes, irmão. Nós devemos entender isso aqui. E nós devemos entender que o quê? Ele dá alimento a toda a carne. O que quer dizer isso? Ele não só nos liberta, nos salva, mas ele nos sustenta na caminhada cristã. Ele nos dá amparo. Em Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos tirou de uma realidade e nos colocou dentro de outra, para que nós vivamos nessa outra realidade. E nessa outra realidade ele nos sustenta, como diz em Hebreus 4. Ele conhece as nossas falhas, ele conhece as nossas dificuldades, os nossos pecados, ele conhece a nossa miséria. E como sumo sacerdote misericordioso, ele faz o quê? Nos guia, dia após dia. Por isso devemos render graça ao Senhor por tão grande obra de salvação. É por isso, irmãos, que nós devemos dizer o quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eis uma demonstração da eterna bondade e misericórdia do Senhor, Deus, concedida a nós em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E o último ponto, versículo 26. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, nós somos chamados a tributar o quê? Louvor ao Senhor nosso Deus. Tributai é um verbo que está no imperativo, ordenando-nos a pagar o quê? Tributo. Pague imposto. É interessante esse verbo. Esse verbo dá-nos a entender o quê? Pague aquilo que você deve. O que você deve? Pague. O Senhor é Deus supremo, absoluto, sublime, maravilhoso, Deus grande. Pague tributo a Ele de louvor, porque Ele merece toda a glória e todo o louvor. E você deve pagar glória e louvor a Ele. Ele é o Deus criador, criou todas as coisas. Pague o seu tributo de louvor e adoração a Ele. Pague, você está devendo. Você não merecia ter o que você tem. Você não merecia um Deus como Ele é. Você não merecia as obras da criação que Ele te concedeu. Você não merece a redenção que Ele te concedeu. Por isso, tributai louvor a Ele. Rendei graças a Ele. Agradeça a Ele. Por quê? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele tem que ser louvado por quem Ele é em si mesmo. Ele tem que ser louvado e adorado por ser o nosso Criador. Ele tem que ser louvado e adorado por ser o nosso Redentor. Tributai louvor a Ele. Esse é o único versículo em toda a Bíblia que diz: tributai louvor ao Senhor. Versículo 26. Tributai louvores ao Deus dos céus. Tem alguns estudiosos que creem que esse salmo ele tenha sido escrito, assim como o Salmo 137, que fala sobre as margens lá dos rios da Babilônia, nós chorávamos, né? Nos assentávamos e chorávamos. Os estudiosos creem também que esse salmo foi escrito num período pós-exílio. Por quê? Porque essa expressão, Deus dos céus, é uma expressão que a gente encontra em alguns textos como Daniel, que são textos no período do exílio ou pós-exílio. Mostrando o quê? Que depois de todas as coisas que aconteceram a Israel,
depois de eles terem ido ao exílio, depois de eles terem voltado à terra, em Jerusalém, para reedificar os muros de Jerusalém e o templo, eles olharam para trás e fizeram o quê? Se alegraram. Renderam graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos? Então que nós oremos, que nós nos coloquemos diante do Senhor, pois nós, nesses salmos, nós somos chamados a render graças e a tributar louvores ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Senhor nosso Deus, quão maravilhoso Tu és, Pai. Quão grande, meu Deus, e benigno é o Teu nome. Senhor, em Tua sublimidade, em Tua grandeza, em Tua majestade, Tu te preocupaste conosco, meu Deus, miseráveis pecadores, enviaste-nos Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, a dar a Sua vida por nós. Obrigado, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a agradecermos a Ti, meu Deus. Ajuda-nos a olharmos para trás e vermos, meu Deus, que somos alvo de tão grandiosa salvação, meu Pai. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Ó Pai amado, quantas vezes na nossa incredulidade vemos somente o presente e lamentamos e reclamamos, como o povo de Israel lamentou e reclamou no Egito, Pai. Mas ajuda-nos a ver, ó Deus, as grandezas da sua misericórdia, expressas a nós em bondade, meu Deus, bondade para conosco, através de Cristo Jesus nosso Senhor, para que possamos louvar o Teu santo nome, engrandecer a Ti, render ações de graças por tudo que Tu tens feito em nós, e por nós, e para nós, em Cristo Jesus, porque a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós Te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém.